Olá, tudo bem? Graça e paz, amados, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Trouxe aqui uns textos bíblicos para poder estar compartilhando da palavra de nosso maravilhoso Deus, amém? Glória a Deus. Amados, fiz hoje uma meditação e ali, orando, meditando na palavra de Deus, Deus ele vai nos dando um entendimento, discernimento, e nós vamos lá sendo orientados por Deus e ali escrevendo o que Deus vai nos mostrando, né? Vai nos ensinando a cada dia. Amém? Glória a Deus. E o texto que eu coloquei, amados, nesses estudos que eu vou estar compartilhando agora, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, eu coloquei o seguinte tema: se todos os que morrem vai para o céu, para que ressurreição de mortos? E para que Jesus Cristo voltar? Se todas aquelas pessoas que já desceram à sepultura, já estão lá no céu, para que ressurreição? Para que Jesus Cristo voltar? Se Jesus prometeu voltar, se Jesus fala de ressurreição, é porque vai haver ressurreição. E se Jesus falou que iria novamente um dia retornar a esta terra para buscar o teu povo, para buscar as pessoas que viveram de acordo com o Evangelho de Cristo, amados, então ele está falando a verdade, ele não está mentindo. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, amém? E eu trouxe aqui, amados, uns textos bíblicos, eu mesmo anotei ali, porque Deus ele vai nos capacitando, nos dando um entendimento. E o primeiro texto bíblico está em Daniel, capítulo 12, de versículo 2, que nos diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O apóstolo, ou seja, o profeta Daniel, ele já está aqui falando neste relato, neste livro, que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, ou seja, para a morte eterna. Daniel, amados, há muitos e muitos anos atrás, ele já revelou esta profecia. E aí agora nós vamos lá para o Novo Testamento, para João, capítulo 5, versículo 28 ao 29, que vai nos falar. João, capítulo 5, versículo 28 e 29 nos diz, não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Amados, João, o profeta João, ele já está nos falando aqui neste relato, nas Escrituras Sagradas, que vai haver duas ressurreições, uma para a vida eterna e uma para a morte eterna. Assim diz a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E se vai haver ressurreição, então a Bíblia nos diz que aquelas pessoas não estão lá no céu, assim como nós achamos e muitas das vezes acreditamos. As crenças dos homens são muitas, as teorias são muitas, mas o único que nos fala a verdade e nos mostra realmente o que acontece e o que não acontece é Deus, mediante a tua palavra, porque a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra do nosso Deus é fiel e verdadeira. Amados, aqui está a palavra de Deus. É Jesus Cristo que deu a revelação ao seu servo, aos seus profetas, para hoje nós estarmos com a Bíblia na mão, o manual do cristão, o manual do ser humano. E em João capítulo 5, versículo 28 ao 29 nos diz: não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. E aí agora nós iremos lá para Mateus capítulo 24, versículo 27 ao versículo 31. Amém? Voltando um pouquinho mais adiante na Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 27 ao 31, que nos diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver,
Aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, o sinal do Filho de Deus, o sinal de Jesus Cristo, né? E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, Mateus capítulo 24, versículo 27 ao versículo 31 já nos diz que, assim como o relâmpago se mostra no Oriente até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho de Deus, assim há de ser a vinda de Jesus Cristo. Quando nós vemos um clarão, uma claridade do relâmpago aqui, e em outro estado, o mesmo clarão aconteceu no mesmo momento, na mesma hora, nos mesmos segundos, nos mesmos instantes. Assim será a volta de Jesus Cristo. Ele pode aparecer aqui, amados, neste lugar, em Sergipe, ou em São Paulo, ou em outro qualquer lugar. Mas toda a humanidade vai ver Jesus Cristo voltando, porque ele prometeu voltar. Então ele vai cumprir com a palavra, porque ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu para todos aqueles que o amam e aguardam confiante a volta do Filho de Deus. Amém? E agora aqui, amados, em Atos capítulo 1, versículo 6 ao versículo 11, o que foi que Jesus, ou seja, o que foi que os anjos falaram para os apóstolos de Jesus, para os profetas, né? Quando Jesus foi elevado às alturas. E nós vamos ver aqui em Atos capítulo 1, versículo 6 ao versículo 11, que nos diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobria dos seus olhos. Foi Jesus elevado. Só foi ele, amados. Só foi Jesus que subiu aos céus. Só foi unicamente Jesus. A Bíblia está nos falando aqui que foi Jesus Cristo que foi elevado aos céus. E o versículo 10, o versículo 11 nos diz: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amados, então Jesus prometeu voltar e os anjos confirmaram. Esse mesmo Jesus que vocês, hoje você, Tiago, Pedro, André, Lucas, Mateus, João, Tomé, Maria, os filhos de Maria, estão vendo Jesus sendo elevado às alturas, voltando novamente para o Pai, voltando novamente para o céu. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo sendo elevado às alturas, virá do mesmo modo como viste subir. Amados, então é promessa. Jesus prometeu voltar. Ou seja, se todos aqueles que morreram já estão lá nos céus, então não vai haver ressurreição. Então Jesus não vai ser necessário voltar mais. Então, amados, muito cuidado. Meditem na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não estou aqui, amados, para poder distorcer a palavra. A palavra do Senhor Jesus Cristo é essa. Essa é a verdade. Não estou aqui para rebaixar ninguém, para falar mal de ninguém, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse estudo, amados, que eu estou compartilhando com vocês, foi hoje ali meditando na palavra de Deus no trabalho.
que esses estudos, esses versículos vieram na minha mente. Ou seja, então foi Deus que colocou na nossa mente, na minha mente. E eu ali anotei num papelzinho para poder hoje estar compartilhando, nesta noite, compartilhando para vocês, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E o outro texto bíblico está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 17. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 17, que nos diz, ó: Porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Amados, prestem bem atenção nesses dois versículos bíblicos que fala o seguinte, ó: Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, amados, o Evangelho de Jesus não nos deixa, em momento algum, confusos. Basta dobrar os nossos joelhos, orar ao Pai, que Ele vai nos dar um entendimento. O Espírito Santo é quem nos capacita, o Espírito Santo é quem nos justifica. Existe um advogado que está intercedendo por cada um de nós hoje. E esse mesmo advogado é quem nos capacita, é quem nos dá o entendimento, é quem nos justifica. Amém? Glória a Deus. E outro texto bíblico, amados, para estar finalizando, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6, que nos diz, olha. Olha que maravilha, ó. Deus é fiel, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6, que nos diz, ó. Glória a Deus. Olha, a tal ponto que nos mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Glória a Deus. Glória a Deus, amados, Deus é fiel. Nós temos que estar firmes, alicerçados na palavra de nosso Deus, porque Ele é fiel, amados. Ele é maravilhoso. Jesus Cristo é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não existe outro Deus. Não existe, amados. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E se nós agora iremos lá para Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Só para finalizar, meus amados, nos diz aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, que vai haver um julgamento. Então, um dia, todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo, porque Ele prometeu e Ele mesmo irá cumprir. Aqui nos diz assim, ó: vi um grande trono branco, e aquele que está assentado, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados, agora uma pergunta para mim, para vocês, para toda a humanidade. Mas a resposta fica para nós mesmos, amém? Glória a Deus. Se todos aqueles que já partiram para a sepultura já se encontram lá nos céus, ou seja, já foram salvos, já estão lá com Jesus passeando, né?
vivendo, desfrutando da vida eterna. E para que juízo? Para que ressurreição? É hora, amados, de meditarmos. A pergunta foi feita, mas a resposta fica para nós mesmos. Meditem na palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira. A própria palavra de nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é momento de meditarmos, de orar a Cristo, que Ele vai nos dar um entendimento, amém? Glória a Deus. O entendimento é dado a cada um, de acordo com o querer de Deus, de acordo com o querer de Jesus Cristo, amém? A Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus é maravilhosa. Amados, esse estudo é maravilhoso. Eu vou estar compartilhando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam, meus amados, de estar lá, se inscrevendo lá no canal, acionando o sininho para estar recebendo as notificações para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus é fiel, meus amados. Aqui é uma maneira de poder estar evangelizando, falando do amor de Jesus Cristo, falando um pouco mais da palavra do nosso grandioso Deus. Amém? Fiquem todos com Deus, no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus.